Muito bom dia para todos que estão aí do outro lado. Eu sou o professor Antônio Inglês. Estamos aqui mais uma vez para fazer uma aula de língua portuguesa. Então, é uma aula que nós já conhecemos nesta classe, que é a sexta classe, não é? E trata sobre a sílaba tônica. A sílaba tônica, como eu disse, já conhecemos. Começamos a ter contato com esta aula desde a terceira classe. Então, hoje, vamos apenas fazer um pequeno resumo sobre aquilo que é a sílaba tônica. Sabemos o que é uma sílaba. Onde encontramos a sílaba? Bem, uma sílaba podemos encontrar entre várias palavras, ou entre uma palavra, no caso, porque não há palavra sem que haja uma sílaba. Então, o que chega a ser a sílaba tônica? A sílaba tônica é aquela sílaba que a gente vai pronunciar com mais força ou com mais intensidade. Todas as palavras são formadas por sílabas. E aquela que a gente vai pronunciar com mais força ou com mais intensidade é aquela que ganha o nome de sílaba tônica. Eu tenho aqui um exemplo no meu quadro. Temos aqui exemplo de duas palavras. A palavra ciência. Então, a palavra ciência é formada por sílabas, ok? E existe uma que, ao pronunciarmos, sairá com um tom maior em relação às outras. Vamos lá. Ciência. Eu vou repetir. Ciência. Então, neste caso, a sílaba que eu pronunciei com mais força está aqui. Em. Ciência. Eu vou voltar a escrever a palavra de modo a identificar melhor a sílaba tônica. Ciência. Ciência. Vamos agora identificar. Ciência. Assim fica melhor. Ciência. Então, a sílaba tônica, no caso, está aqui. O professor identificou a sílaba tônica. Em. Esta é a sílaba tônica. Está no em, porque a sílaba em é aquela que eu pronunciei com mais força ou mais intensidade. Agora, aqui vai surgir uma pergunta. Existem outras sílabas. Logo, também devem ter um nome e o papel que desempenham nesta palavra, que é ciência. Ciência. O M é a sílaba tônica. O Si, o outro Si e o A. Que nome dá-se a estas sílabas? As restantes sílabas dá-se o nome de sílaba átona. As restantes sílabas dá-se o nome de sílaba átonas. São sílabas átonas. As restantes sílabas dá-se o nome de sílaba átona. Ok? Então, a sílaba átona é aquela sílaba que a gente vai encontrar na palavra depois de identificarmos a sílaba tônica. Então, logo, estas são as sílabas átonas. Muito bem. Estas, então, são as sílabas átonas. Temos aqui uma outra palavra. Uma palavra que para nós é muito conhecida, porque esta palavra usamos quase todos os dias quando estamos na escola. O professor sempre diz: abram os cadernos.
o que tivemos na aula passada. Cadê a tarefa? Ai não, professor, esqueci o caderno. Nós temos muitos colegas que no final de semana vêm, ok? Vão passear na casa da vovó, na casa do tio. E quando chegar à escola, professor, esqueci o caderno. Ok? Mas ele não fez a tarefa, só esqueceu o caderno, né? Esqueceu o caderno. Mas pronto. A palavra caderno é composta por quantas sílabas? Vejamos. Caderno. Caderno. Vamos observar, soletrar com mais calma para encontrarmos a sílaba tônica. Caderno. Caderno. Outra vez, agora, caderno. Caderno. Logo, pude perceber que a sílaba tônica está aqui. Caderno. Esta é a sílaba tônica. Der. Der. Ok? Uma palavra formada por 3 sílabas. Caderno. Ok? Esta, que está aqui circundada, é a sílaba tônica. É a sílaba tônica. Ok? E como vimos com a palavra ciência, aqui temos as demais sílabas, o K e o NU, que são as sílabas átonas. São as sílabas átonas, porque são as restantes sílabas que a gente encontra nessa mesma palavra. São as sílabas átonas. São as sílabas que a gente encontra na mesma palavra, ok? Identifica a sílaba tônica. Caderno, caderno. Identifica a sílaba átona. Está no K. Logo, a sílaba átona é aquela sílaba que a gente vai pronunciar com menos força em relação à sílaba tônica. Temos exemplos de outras palavras, cujos exemplos o professor vai depois deixar como exercícios. Isto é na nossa página. E aí, quando os meninos voltarem às aulas, vão então poder fazer a entrega dos exercícios que o professor vai orientar. Mas atenção, esta é uma aula de revisão dos conteúdos anteriores sobre a sílaba átona e também a sílaba tônica. Mas devemos saber que a sílaba tônica também podemos classificá-la, ok? Quanto à sua posição. Podemos classificar a sílaba tônica quanto à sua posição. Certo? Ou seja, a gente pode fazer a classificação quanto à sílaba tônica. Nós temos aqui os exemplos de caderno e também de ciência. E vamos apagar e dizer que quanto à sílaba tônica, as palavras podem ser aguda, grave e esdrúxulas. Existem palavras agudas, graves
e esdrúxulas. Ok. Quanto à sílaba tônica, as palavras podem ser agudas, graves e também palavras esdrúxulas. O que chega a ser uma palavra aguda? Uma palavra aguda é aquela palavra cuja a sílaba tônica é a última, ok? Cuja sílaba tônica é a última. Cuja sílaba tônica é a última. Temos aqui o exemplo da palavra café. Eu vou tomar um café depois disso. Café. Então, café, a sílaba tônica está aqui. Café é a última. Ok? Temos ainda mais exemplos da palavra, por exemplo, dançar. Dançar é tão bom, não é? Dançar. Dançar. Também está aqui no final. Dançar. Ok? Palavras agudas são aquelas cuja sílaba tônica é a última. Café, dançar, saltar, brincar. Há muitas palavras que são classificadas como agudas. Por quê? Porque tem a sua sílaba tônica como a última na palavra. Ok? E as graves? As graves, a sílaba tônica é a antepenúltima. Ok? É a antepenúltima. Certo? E temos também as palavras esdrúxulas. Ok? Temos aqui é a última, penúltima e a antepenúltima. Certo? Palavra aguda, como resumo, são aquelas cuja sílaba tônica é a última. Vamos recolocar. A sílaba tônica é a última. A sílaba tônica aqui é a última. E aqui a sílaba tônica é a penúltima. E temos aqui o exemplo de esdrúxula, ok? A antepenúltima. Antepenúltima. Muito bem. O nosso tempo está a escassear, ok? Fizemos apenas uma pequena demonstração sobre a classificação das palavras quanto ao número de sílabas, que são agudas, graves e esdrúxulas. E na próxima aula vamos retomar, ok, da sequência, ainda sobre a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. E vamos também dar os devidos exemplos quanto a esta pequena revisão que acabamos de ver aqui. Okay? Então, na próxima aula, vamos fazer somente os exercícios, tanto da sílaba tônica, quanto a divisão da sílaba tônica, quanto ao seu número de sílabas. Ok? Então, ficamos por aqui. Tenham um bom dia e até a próxima aula.